Fala, turminha! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo esse vídeo aqui, espero que você esteja curtindo o seu final de semana. Pra gente voltar a semana a milhão, né? Semaninha que tem feriado no meio. Então vai ser 2 semaninhas curtas que nós teremos. Então vamos tentar ser o mais focados possíveis, né, nessa semana aí de pregões, para a gente poder ter as melhores chances. E hoje é dia do nosso estudo de domingo, onde a gente vai estar falando dessas movimentações que a gente pode esperar para a semana. Sem antes pedir para vocês curtirem e deixar aquele like, né, que eu não vou ficar me estendendo muito. Eu queria dar um recadinho para você que está chegando agora, está conhecendo o canal. Aqui a gente só fala sobre Smart Money. A gente fala, explica, ensina tudo que é possível sobre esse operacional. No canal você tem uma playlist lá só sobre Smart Money, que o card vai ficar aqui para você assistir depois que terminar esse estudo. E também, se você quiser se aprofundar no assunto, dá uma olhadinha no nosso site lá, treinamentoSmartMoney.com.br, o nosso treinamento, onde você vai ter todas as informações que vocês precisam, né, sobre o treinamento, conteúdos, o que a gente oferece, depoimentos e o valor que é mais importante, né? Um treinamento acessível, barato, onde assim já são mais de 500 alunos aí que a gente já formou, já aprenderam no decorrer desse período, e é uma coisa que ajuda demais, é isso aqui, tá, turma? Já são mais de 150 alunos aprovados em mesa proprietária, porque é um operacional extremamente lucrativo e te ajuda muito para você que está querendo entrar nesse mundo de mesa proprietária sem arriscar o seu capital. Vai te ajudar demais, tá? Então, dá uma conferida lá, tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer esse treinamento. É um treinamento muito completo, mais de 70 horas de treinamento, por esse preço irrisório que tem aí, beleza? Então, confere lá depois. Agora vamos falar do gráfico, que é o que interessa, né? E já vou avisando vocês, se vocês ouvirem aí pelo fundo do vídeo hoje essa música rolando, que às vezes pode aparecer, estão curtindo aqui um Pure Jam enquanto a gente faz o estudo de mercado, né? Então, só para vocês depois não reclamarem se tiver chiado no fundo hoje. Homenagem aos 33 anos do álbum da banda. Estamos ouvindo aqui um vinilzinho dele no domingão. Bora falar de índice, né? Então, assim, ó, o que eu tava falando para vocês? A gente agora tem que estar atento à movimentação do mercado. E uma coisa que eu sugiro a vocês é todo domingo pega o estudo que eu faço e deem uma olhada mais macro, tá, turma? Por isso que eu deixei aberto aqui o 4 horas. Porque a gente tem que entender o que é que o preço está fazendo, né? Ó, quando a gente olha o longo prazo, a gente vê claramente que o preço está fazendo um movimento de alta. Só que esse rompimento aqui, ele ainda foi muito tímido, ou seja, não caracteriza um rompimento, de fato, uma continuidade no movimento de alta. E o que a gente percebe aqui, ó, é que nós tivemos 2 rallies muito fortes de alta, né? Assim como nós tivemos aqui também. E depois vocês percebem que o preço ele dá um jeito de fazer correções, né? Então, o que a gente tem que estar atento aqui, ó? Essa movimentação que o preço fez, agora ele vem fazendo uma correção. E o que seria o ponto interessante aqui, os pontos interessantes para ele voltar a subir? São esses caras aqui, ó. 115, 120, 110 mil ali naquela região. Só que, lógico, isso a gente está olhando a longo prazo, mas a gente tem que ter essa visão para que dali a pouco, o mercado acontece uma queda brusca, sai todo mundo falando, ai, caiu a casa, o mercado enlouqueceu. Não, vocês têm que entender o macro para saber aonde tem pontos de interesse e se o mercado está comprador ou vendedor, né? E aqui, ó, quando a gente olha, traz por 4 horas... Nós vamos chegar até a análise final, tá? Para vocês entenderem bem. Nós tivemos aqui a perda desse fundo, essa captura de liquidez, né? Aqui nesse fundo. E percebam o que o preço fez aqui, ó. Deixa eu só ampliar um pouquinho mais para vocês entenderem, né? Depois que ele fez esse rompimento aqui,
fez essa captura, olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o tamanho do gap que ficou aqui embaixo, tá? Só vamos entender uma coisa, tá? Ó, sem o ajuste, com o ajuste não tem gap, tá? Mas olha só, o que acontece? Onde eu tenho o alvo aqui embaixo? Estão vendo? Olha onde eu tenho o gap aqui embaixo. Vocês estão percebendo que com ou sem ajuste, o preço tem alvos para baixo, tá? Só que para não confundir, né? A gente sempre trabalha sem ajuste aqui nos nossos estudos, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Mais lá embaixo, a gente tem alvos aqui, tem esse gap aqui embaixo. Então, a gente tem situações vendedoras, só que esse preço não desce enquanto ele não pegar combustível. Ontem, inclusive, eu avisei no pregão de sexta-feira, aliás, no estudo, que a gente tinha uma região de liquidez aqui em cima, né? No gráfico menor ela é mais clara, aqui no 4 horas ela não aparece tanto. E olhem aonde foi que o preço foi buscar. A liquidez puxou o preço para cima, tá? Agora, quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe, eu não vou nem considerar esse range do 4 horas, tá? Eu vou considerar o range que a gente está olhando agora, que é esse cara aqui, certo? Sendo o gráfico de 60 minutos. O que a gente tem aqui a observar? Primeiro, quais são os movimentos que o gráfico nos mostra, né? A gente tem uma região aqui em cima muito forte, que foi onde nós tivemos notícia, aqui nesse candle gigante aqui, e o preço deixou um imbalance enorme lá para cima. Só que tem que cuidar com esse imbalance porque ele está no 4 horas. E quando a gente traz para o gráfico de 1 hora, a gente vê que não é tudo isso, né? Ó, vocês percebem, ó, que os candles de 60 minutos, todos eles têm pavio e fecharam gaps, ó. Isso aqui vocês têm que tomar cuidado, tá? Ó, pavio e pavio fecha gap, ó, pavio e pavio praticamente fecha gap, pavio e pavio, tá? Ou seja, não tem fair value gaps aqui nesses intervalos do 4 horas. Aonde a gente tem? Aqui em cima a gente tem a zona vendedora, tá? Então, o que vocês têm que tomar cuidado qual é o movimento que o preço está fazendo. Quando a gente olha aqui no 60, vocês percebam o seguinte, ó. Deixa eu ajustar o volume aqui. O único volume roxo do 60 é esse cara aqui, que é exatamente o de cima, a pancada que ele deu para baixo lá no topo, que gerou volume. Aqui, ó, a gente tem movimentos que eu tenho. Aqui, por exemplo, isso aqui você poderia considerar um order block, que foi onde o preço chegou agora, certo? Isso aqui não, isso aqui é só um movimento no meio e ele foi engolfado, tá vendo que ele foi engolfado por esse candle preto? Então, quando ele é engolfado assim, a gente não considera isso como order block mesmo, porque você não teve um movimento brusco depois, né? Diferente, por exemplo, desse cara aqui, que quando o preço chegou aqui, ó, marretou para baixo. Então, o que a gente tem que observar aqui? Agora nós vamos observar, voltamos aqui para o 4 horas. E aí a gente faz a leitura de candles. Perceba o movimento que o preço fez aqui. Vamos tirar a ampliação do gráfico. Percebam o movimento que o preço fez. Para quê? Olha só. Ele fez o famoso martelinho invertido, né? O estrela cadente, que a galera adora chamar isso aqui. E olha o que ele faz. Ele ele aciona a venda de todo mundo e sobe para compra. Porém, ele não rompeu ainda para cima, tá? O que a gente tem aqui a observar agora com base no 4 horas? Primeira coisa, na abertura do mercado, aonde é que vai acontecer? Aí a gente faz o seguinte, a gente marca a máxima e a gente marca a mínima desse candle.
Por que marca mínima? Só para vocês se situarem, tá? Com a movimentação. Por que eu falo isso? Lembrem-se que eu sempre falo, a galera do treinamento está bem já acostumada ao topo forte, fundo fraco, topo fraco, fundo forte. Ele veio, acionou a venda de todo mundo aqui, não teve força para descer e está subindo, tá? Possivelmente, o que pode acontecer no pregão? Se ele abrir aqui para cima, ele vai tentar dar continuidade nesse movimento. Se ele não tiver força para romper o topo, aí ele vai confirmar o pullback desse candle aqui, né? O que ele faz aqui? Ele vem, aciona a venda, vai lá, estopa e depois desce, tá? O famoso sweep. Aqui nós estamos enxergando num candle de 4 horas, tá? Então, o que vocês têm que prestar atenção agora? Aonde são os próximos alvos? O primeiro alvo que a gente tem aqui é esse cara aqui. Percebam que no 4 horas é diferente. Nós temos alvos, candles, né? Então, qual que é o próximo alvo? É o topo daquele candle, né? Aqui eu tenho alvo, eu tenho liquidez aqui. Aonde eu tenho outra? Nesse carinha aqui. Olha só, que inclusive está pertinho. Vocês estão entendendo por que eu falo de um possível sweep aqui? De ele pegar essa liquidez aqui e voltar a descer. Agora, o que a gente faz agora para fazer a próxima análise, né? Primeiro, a gente tem que trazer agora para o gráfico mais menor, né? Mais, no time frame menor, para a gente entender essa movimentação e quais são os possíveis pontos, certo? Então vamos trazer para o gráfico de 60 minutos aqui e olha aqui que a gente tem. Quais são os dois pontos importantes aqui? Esse cara aqui e esse carinha aqui. Os dois topos dos dois candles de 60 minutos. E olha que interessante. Foram candles de volume. Os dois candles amarelos aqui, ó. Os dois de alto volume. Ou seja, tem dinheiro ali. Então isso nos dá uma confirmaçãozinha para a gente estar atento à movimentação do preço. Certo? E aí quando a gente olha, ó, quando a gente traz para o time frame menor, o que a gente tem aqui? Percebam? Deixa eu alongar essa linha aqui que vocês vão entender. Olha aqui. O candle branco de volume amarelo aqui, tá? Depois ele foi engolfado com volume maior. Estão vendo como o gráfico, quando você começa a fazer análise e entender o que você está fazendo, né? Olha só, aqui, ó, esses dois carinhas aqui, ó. Tá vendo? Aonde tem volume. Ou seja, aí tem defesa de preço. Então, ali, esse movimento é um movimento importante para a gente estar esperando por alguma movimentação aqui dentro, tá? E aí, o que a gente faz com isso? Vamos deixar marcado de uma forma que a gente consiga analisar melhor. Como que a gente faz isso? A gente bota aquela nossa Fibo, ao invés de a gente marcar deixar as duas linhas de liquidez, a gente bota aquela Fibo nossa nesse candle. Para quê? Para a gente entender a defesa dos 50 minutos, dos 50% dele. Como que ele vai reagir? Vocês entenderam? Agora, vocês estão entendendo como que a gente faz isso? Então, a gente já sabe que a gente tem uma situação, inclusive descer com o high aqui, temos os 50% dele e temos a máxima. E aí sim, aqui em cima, nós temos um order block. Estão vendo? No gráfico de 15 minutos. Então, o que é a atenção que vocês têm que ter? Qual é a movimentação que esse preço pode fazer nessa região? Então, por que eu falo da atenção que tem que ter em relação a essa movimentação aqui? Porque ele tem alvo lá para cima. Estão vendo? Então, o que acontece? Olha aqui, ó, um gráfico de 15 minutos, né? Onde a gente fechou aqui ontem.
que a gente tem aqui, ó? O nosso range do 4 horas, certo? O que ele veio fazer aqui, ó? Pegou liquidez. Agora vocês acham que o preço está mais propenso a fazer o quê? Vir fazer isso aqui ou subir? E aí entra aquela análise que a gente estava falando. Se eu tenho alvo aqui e o preço abrir rompendo, se ele chegar aqui, vocês têm que entender uma coisa. Tomem cuidado com querer vender. Porque talvez isso daqui seja o dinheiro que falta para empurrar lá para cima. Vocês estão percebendo? Como a gente faz a leitura? Então, se ele fizer isso aqui, tenta ficar esperto e ver se você não vai conseguir pegar uma continuidade. Exatamente o que ele mostrou sexta-feira. Sexta-feira ele veio aqui em cima, pegou liquidez, voltou na onde tinha dinheiro e, puf, foi-se embora, deu-lhe uma patada para cima que deu um trade espetacular, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, com base nessa leitura, vocês começam a entender quais são os pontos importantes que a gente tem para operar. Aí vocês vão me perguntar, tá, Emerson, e na parte da compra, o que a gente tem? Na parte da compra, a gente tem aqui embaixo. Tá? Aí aquele outro candle ali em cima, tem também. Só que qual é a atenção que vocês têm que ter? Onde que ele está? Deixa eu só terminar de... né? Aonde que ele está? Na zona de equilíbrio. Ah, pode acontecer de ele chegar ali e subir direto? Pode mesmo, porque nós temos aqui, ó, uma grande força que foi vendedora e sempre quando acontece essa mudança, ela se torna polaridade invertida, tá? Então, tomem cuidado em relação a isso para não se confundirem aí, tá? Por isso que eu vou deixar marcado, tá? Eu vou deixar marcado ele, mas sempre tenham atenção, tá? Para quê? Para saberem que é a movimentação do candle, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. Para vocês terem cuidado, tá? É um ponto comprador? Sim, é um ponto comprador. Mas tem que estar atento porque está em cima da zona de equilíbrio. Tudo vai depender da força, tá? Da força do mercado. Certo? Então, assim, essas são as movimentações do índice. E eu tenho certeza, assim, vocês têm que começar a aplicar essas leituras em todos os ativos. Comecem analisando o grande, vai para o 4 horas, reduz, vai entendendo o que o gráfico está mostrando. Isso que vai ajudar no aprendizado de vocês, beleza? Então, bora falar do dólar agora. Vamos lá. Vamos falar da mesma situação do dólar, tá? Vamos limpar aqui, né, o gráfico de 4 horas do dólar. A galera às vezes reclama que eu não dou muita atenção pro dólar, né? Então vamos lá hoje. Tá. Tá claro para vocês que o dólar tá em alta, certo? Nós tivemos aqui, inclusive, no dólar um rompimento bem melhor, né? Foi um rompimento mais forte. E ele tá fazendo pullback. Percebam no 4 horas o que está acontecendo com o dólar. Exatamente o contrário do índice. Tá vendo? Ó? Vocês estão vendo o que ele está fazendo? Ó? Desceu reto, ficou aqui e agora veio com... Na sexta-feira, com um candle de venda muito forte. E a gente tem alvo aqui embaixo. Tá? Tem alvo aqui embaixo. Então, o que vocês têm que estar atentos agora? Primeira coisa, os próximos passos do dólar, que são ao contrário do índice. Eu tenho essa zona aqui. Eu tenho essa região de liquidez. E depois eu tenho o order block lá embaixo, do 4 horas. A zona compradora do order block. E aí é o que a gente fala. Há essa liquidez que pode empurrar o preço lá para baixo. Só que aqui, ó, olha como é engraçado. No 4 horas, o dólar fez uma movimentação um pouco diferente.
ele acionou a compra. Vocês estão percebendo, ó? Ele veio, ameaçou romper fundo, não, fez o sweep e rompeu o topo e fechou acima do candle. Ou seja, no gráfico de 4 horas, principalmente quem vem do mercado de ações conhece, isso aqui já entrou uma compra no gráfico de 4 horas. Então, quem opera time frame longo, entrou, a compra foi acionada, tá? Com alvo lá em cima, né? Nos alvos lá em cima. Então, o que vocês têm que estar atentos? Feito essa leitura, a gente agora tem que trazer para onde? Vamos para os 60 minutos, né? E aí, nos 60 minutos, a gente tem o que aqui, ó? De novo, olha o gráfico, o candle que a gente observou onde tem a liquidez aqui. Um baita de um candle de volume vendedor, que depois o movimento tomou o caminho contrário. Aí é que mora o perigo, entenderam? Por quê? Porque aqui eu tenho dinheiro preso. Aqui tem dinheiro. E sem contar aqui embaixo, né? Que eu vou nem falar a questão desse cara aqui. Desse cara do volume aqui, né? Feito isso, a gente já começa a analisar as probabilidades dos possíveis pontos onde o preço tende a buscar. Aqui, ó, vocês percebam o seguinte, ó, a liquidez que eu falei, tá? Acionou nos 60 minutos, porém, a gente está vendo que ele está numa zona onde, ó, fez a liquidez em cima e veio. Aqui tem que tomar muito cuidado pelo seguinte, ele vinha aqui e dá continuidade para baixo, sair estopando todo mundo, tá? Por isso que a região do dólar tem que tomar cuidado. Então vamos, feito isso, a gente já sabe mais ou menos a situação aqui que a gente está entendendo. Vamos voltar aqui para o nosso 15 minutos. E aí a gente vai voltar aqui, temos a liquidez dos 60, que aí quando a gente traz para o 15, a gente vai ver o quê? Que nós temos aqui o ponto aonde a gente pode marcar o nosso order block, que é esse cara aqui. Estão vendo, ó? O volume não fez a liquidez, fez o sweep aqui, depois deixou esse outro cara no meio aqui, que tentou descer, e percebam que depois o preço não voltou para mitigar ele, tá? Então a gente tem aqui no 15 minutos aonde seria o alvo desse preço, tá? O alvo da venda no 15 minutos. Aí assim, ó, qual que é o grande ponto de atenção que a gente tem que ter no dólar? Vocês percebam que aqui essa descida ele não tem nada. Foi uma descida reta, tá? E aí qual que é o ponto que tem que ter de atenção aqui do lado de cima? Esse cara aqui, ó, essa aqui. Porque esse ponto aqui, ó, é o ponto de continuidade, ou seja, seria como se a gente fosse chamar aqui o nosso choque, só que não um choque normal. Seria que a gente chama um choquezinho interno, porque se ele romper esse topo, seria um possível pullback, de repente até uma região aqui de cima, para depois dar continuidade. Então essa leitura vocês precisam ter, tá? Tá atentos a essas movimentações. E aí vocês começam a entender tudo que eu falo em relação a leilão, por que da importância do leilão e da abertura do mercado, porque quando você tem os pontos aqui, seja ele em cima ou seja ele embaixo, você tem já a prévia do que o movimento fez no dia anterior. E aí com isso você tem a entender o que o preço pode fazer com base no interesse no leilão. Aonde o preço começa o leilão, aonde termina, aonde teve interesse de negociação, aonde o preço fica mais tempo. Isso são pontos que vocês têm que observar, tá? Para não se bobearem e não fazerem besteira, tá? Outro ponto importante que a gente tem aqui é esse cara aqui, ó.
Por isso que eu falo da questão do preço poder ir buscar liquidez lá em cima de repente. Porque todo mundo que está vendido aqui, o stop está aqui atrás. Porque normalmente o stop fica técnico, atrás do último topo protegido lá em cima. Ninguém deixa stop aqui. Quem deixa stop aqui é os mais desavisados que operam o quê? Rompimento de pivô. Rompeu o pivô para baixo, entrou na venda e o stop está aqui atrás. E aí esse preço que voltando para pegar esse stop aqui é o que empurra o preço até lá. E aí o stop da outra extremidade é aquele cara que quando o cara estopa de vez, esse é o cara que dá combustível para o preço continuar, porque é onde tem muito mais dinheiro. Entenderam? Então essa é a regra dos stop. O stop menor, ele serve de liquidez para levar até o stop maior, que é o que dá o dinheiro de fato para o mercado continuar a descer. Tá? Então essa que é mais ou menos a regra da movimentação que a gente entende no Smart Money, que a gente estuda. Qual é o stop, qual é o dinheiro que leva de um lado para o outro e qual é o dinheiro que dá impulso para chegar até o próximo ponto. Tá? Essa é a diferença entre liquidez interna e liquidez externa, mas isso aí já é assunto pro treinamento. Certo, galerinha? Então, hoje eu queria fazer esse treinamento mais completo para vocês membros também terem acesso antecipado e poderem estudar aí o domingo à tarde, e quem não é membro, ter acesso à aula aí no final do dia, para poder fazer os seus estudos aí para segunda-feira. Fechou, turma? Então era isso, um grande abraço a todos, tenham todos um excelente fim de domingo ou fim de semana, quem está vendo aí logo depois do almoço. Um grande abraço a todos e até o estudo de amanhã.